Josué capítulo 1. Deus, ele é especialista em transformar e mudar quadros, situações. Ele é especialista. Eu não sei como você entrou aqui, né? Mas eu tenho algo para falar para você essa noite, que ele é especialista em mudar quadros e situações. Amém? Ele é especialista. Não tem nada impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. Nada. Ah, pastor, mas existe sim algo impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer e no momento que Ele quiser. Ele pode fazer, mudar e reverter qualquer situação, seja ela financeira, seja ela física, seja ela espiritual, seja emocional, que for. Deus, ele pode mudar o quadro e transformar vidas e mudar a situação para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Amém? Feche os teus olhos antes de iniciar. Capítulo 1, né? Abriu sua Bíblia, o seu celular. Você põe a mão sobre a Bíblia, você que está com ela. Se não tiver sem Bíblia, põe a mão sobre o seu coração, fecha os olhos. Pai, eu quero aqui, meu Pai, desde já agradecer esse momento da tua palavra. Nesse momento te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, o Senhor venha descer, meu Pai, mais uma vez o alto e penetrar no coração dos teus filhos. Aqui já foi louvado, veio louvores, adoração, palavras, testemunhos, e como a tua filha disse, já estamos cheios da tua presença. Mas esse momento é um momento especial da tua palavra, a qual o Senhor preparou para essa noite. E eu quero aqui já apresentar, meu Pai, a vida do teu filho, do teu servo, pastor Nilson, missionária Irani, os seus rebanhos, seus filhos, para que o Senhor vá nesse momento, onde eles estiverem, Senhor, levando a tua presença, a tua proteção, guarda o teu filho, o teu servo, dê saúde para ele, para a tua serva, dê entendimento, e que ele não pôde estar aqui, meu Deus, por motivo da chuva, mas ele está lá orando e apresentando a nossa igreja para ti. Então, eu louvo a Deus pela vida do teu filho. Nesse momento eu peço, vai cuidando, fortalecendo e transformando, meu Pai, porque ele aceitou o convite e ele está aqui, meu Deus, de coração nesse lugar. Então, desde já eu agradeço pela vida dele, Senhor. Onde ele estiver, o Senhor venha abençoar a casa, a família e os teus filhos. A vida do José Carlos, da esposa, dos filhos, do Caio e todos os seus familiares. Meu Deus, nesse momento, através da tua palavra, qual o Senhor preparou no meu coração, nessa noite, o Senhor venha falar com a tua igreja, venha fortalecer os teus filhos, venha trazer o entendimento da tua palavra, que venhamos ouvir a tua voz nessa noite, para obedecer a tua palavra, que é poderosa para transformar, curar, salvar, libertar e trazer alegria, paz e o renovo, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua presença, Pai, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, e que não venha ser a minha voz a tocar no coração dos teus filhos, mas sim a tua presença e teu Espírito Santo. Então eu apresento esse momento para ti, ó Pai, para que o Senhor venha falar em nosso coração. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você que está com a sua palavra aí, com a Bíblia, acompanhe comigo no versículo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dai, como eu disse a Moisés, desde o deserto a esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que
lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nesse livro, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, para que te atemorizes nem se espante, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu essa ordem aos oficiais do povo. Amém? É um texto bem conhecido aqui da Bíblia, do livro de Josué, que fala sobre o início do compromisso de Josué com Deus, né? A trajetória de Josué com o Senhor. E a Bíblia, ela nos orienta que todo chamado, todo servo do Senhor que tem um chamado, que é escolhido, ele vai ter fases em suas vidas, que o início do chamado é o momento mais doloroso da pessoa que é escolhida, porque ela tem dúvida, ela tem medo, como o pastor Leonardo disse, ela tem medo, ela ainda não tem a confiança, a autoconfiança nela, ela ainda não sabe daquilo que Deus pode operar na sua vida, ela acha que ela não tem condições, ela acha que não sabe falar, que não tem auditório bonito, ela acha que não tem condições financeiras às vezes, ela acha que a postura dela é errada, ela acha que as pessoas vão pensar dela, ela fica preocupada com aquilo que vão pensar dela, e o início do chamado é o mais difícil. Mas esse chamado ele pode durar um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O início daquilo que Deus tem é o mais difícil para o homem e para a mulher de Deus. Por que tem pessoas que às vezes ficam anos em ministério, e ela só começa a avançar naquela fase onde ela confia em Deus, onde ela entrega para Deus, onde ela deposita a confiança toda em Deus, onde ela tem que entender que das mãos dela não pode operar nada, ela sem Deus não é nada, ela sem a presença de Deus ela é insignificante aqui na terra, aquilo que Deus opera na vida dela é emprestado, aquilo que Deus derrama sobre a vida daquela pessoa, aquela unção, não é dela, é emprestado, ela está ali, mas não é dela, ela está sendo usada por Deus, mas não é dela. Quando ela entende isso, Deus começa a manifestar e a trajetória daquela pessoa começa a deslanchar de uma forma sobrenatural. Porque infelizmente, muitas das vezes, nós que estamos no caminho de Deus, não podemos deixar entrar no nosso coração a arrogância, a soberba e a distância das pessoas que Deus quer que você abrace e cuide. Josué ele estava ali prostrado, desanimado. Mas por que ele estava ali prostrado, desanimado, sem condições nenhuma, assim, espiritualmente e fisicamente, que ele estava prostrado? De olhar para aquele povo se levantar com a morte de Moisés e olhar para aquilo que Deus tinha para ele, porque Deus tinha propósito na vida dele também, porque ele era escolhido de Deus. Só que Josué estava tão desanimado fisicamente, tão prostrado naquele momento, que ele não sabia o poder que Deus tinha sobre a vida dele. Porque em vez de Josué buscar a Deus, em vez de Josué recorrer a Deus, ele era servo de quem? De Moisés. Pessoas às vezes que ficam encostadas em pessoas. Como que é, pastor? Idolatra. Isso é um perigo. Pastor, mas o que isso significa com família? A Bíblia diz: aquele que não deixar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a tua casa, não é digno o quê? De mim. Sabia que tem pessoas que estão dentro da igreja e ela idolatra a esposa, idolatra o marido, e o marido idolatra a esposa, ou às vezes o filho, e ela está mais preocupada em agradar a esposa ou o marido
né, no que agradar a Deus. Se aquela pessoa parar de buscar Deus, ela também para. Se o marido não for para a igreja, a esposa não vai, ou vice-versa. Ela não sabe que a salvação dela é individual. Ela tem que fazer para merecer, para que aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem, seja derramado em sua vida, para que ela se levante, tenha fé e continue a trajetória e a jornada que Deus tem. E a palavra de Deus diz que Josué estava prostrado, cabisbaixo e desanimado. Não era nem essa mensagem que ia trazer, mas Deus tocou no meu coração. Eu falei com o pastor Leonardo para trazer a mensagem. Ele falou que vai trazer domingo que vem. O pastor Wilson não veio por causa da chuva. E eu estava sentado ali, Deus trouxe essa mensagem no meu coração. Primeiro para mim, depois para vocês. Porque aquilo que Deus traz para aquela pessoa que está ministrando, a missionária dele sabe disso. Ela vai em várias igrejas ministrar, quase toda semana ela está em igreja aí, na obra missionária. A primeira pessoa que Deus fala é com ela. Se ela não acolher aquilo que Deus mandou ela falar para a igreja, ela vai passar aquilo que ela não vive, aquilo que ela não quer viver. Então tudo que Deus fala para mim e para você quando está passando para alguém, primeiro vai para você. Ah, pastor, mas às vezes a palavra de exortação é para você. Às vezes a palavra de correção é para você, que está passando como Abraão passou para aquele irmão não desanimar, não tirar a própria vida. Alguns anos atrás Abraão queria parar, desistir. Verdade ou mentira, pastor? Alguns meses atrás. Mas toda a palavra que Deus traz no coração do homem e da mulher de Deus, primeiramente vem para você. Para você se fortalecer, criar coragem, fé e derramar aquilo que Deus tem para as pessoas. E a palavra de Deus diz que Josué estava cabisbaixo, desanimado, porque servia a Moisés. Moisés partiu e ficou ele. Como que é o nome da esposa do Reinaldo mesmo? Marli? Estava tentando lembrar. Marli, pensa bem, Josué ali prostrado, desanimado, porque Josué viu o milagre nas mãos de Moisés, no cajado. Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, irmã Marli, que a Bíblia falava que ele mandava sair água da rocha, irmã Valéria, e saía. E Josué do lado vendo. Moisés mandava descer maná do céu, descia, e Josué ali vendo. Moisés mandava o mar se abrir, e o mar se abria, e Josué ali vendo. Só que Josué estava passando uma fase que era para ele não depositar sua confiança no homem, mas sim em quem? Deus. A Bíblia está lá em Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança quem quer é o Senhor. Mas o versículo antes também fala: maldito o homem que deposita confiança em homem, em carros, em cavaleiros. Eu não posso colocar confiança em mim. Eu não posso depositar confiança em mim. O que eu faço, eu sou o cara, eu sou a pessoa, não, jamais. Eu tenho que sempre colocar Deus na minha frente. E sem Deus eu não sou nada. Eu não posso colocar na minha vida, Vó Maria, a confiança, porque eu sou falho e sou pecador. Mas se a minha confiança estiver ligada lá em Deus, tudo aquilo que eu desejar, querer, Deus ele vai realizar. E Josué era abatido, desanimado. Deus tinha um propósito na vida dele. Só que esse propósito só chegou na vida de Josué quando ele passou a obedecer a voz de quem? De Deus. Efésios capítulo 5, versículo 6 diz lá, Paulo ele falava para revestir das armaduras de Deus, para buscar Deus, para que a morte espiritual venha a sair de vidas de pessoas que estão dentro da igreja, que às vezes tem tudo para prosseguir em frente, para exercer aquilo que Deus deu para ela exercer, para colocar nas mãos aquilo que Deus colocou, deu para ela colocar, e ela às vezes está morta espiritualmente como Josué, confiando às vezes em autoridades, confiando às vezes em patrão, em pessoas, na família, e a confiança que tem que estar ligado 24 horas com Deus, ela não tem. Daí vive uma vida derrotada. É até triste falar isso. Uma vida sem paz, sem alegria, e fases da vida temporária, como as estações que nós temos.
verão, outono, primavera, inverno. Tem pessoas que vivem essas fases com Deus, pastor Leonardo. Tem alguns meses que está maravilhoso, está pulando, está arrancando até a telha do telhado, está até tampando os vazamentos quando pula, para dar glória a Deus. Mas tem algumas fases que nada está bom. E como o pastor Abraão disse, às vezes culpa até Deus, culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o irmão, culpa a esposa, culpa os filhos, coloca culpa em todo mundo. Porque são fases da vida que a pessoa passa, por não ter confiança em Deus, por não depositar a confiança em Deus, a esperança em Deus, ela busca o recurso em pessoas. Ela vai só estar feliz se aquela pessoa estiver feliz, ela vai só estar alegre se a conta financeira dela estiver boa, ela só vai dar risada se o dia dela for bom, porque se o dia dela for ruim, ela vai ficar péssima, vai ser o pior dia da vida dela. E dentro, como a missionária Leda disse, na casa de Deus, ouvindo, às vezes praticando a palavra de Deus, né? Mas não diariamente, como tem que ser praticado. A Bíblia diz que Josué, ele recebeu de Deus uma ordem. E quando você recebe de Deus uma ordem, se você não cumprir, quem vai sofrer não vai ser somente a sua casa, somente seus filhos, vai ser você que vai sofrer. Se Deus tem um propósito para você e dá uma ordem, se apresse em cumprir. Porque se você não obedecer, vem sofrimento da parte de Deus. Quem lembra a passagem de Jonas? Que Jonas recebeu uma ordem de quem? De Deus. Para ele ter aquela ilha de Nínive, levar a salvação, o arrependimento para aquele povo, uma ordem da parte de Deus. Porque nessa época não tinha Jesus Cristo. Eles não viviam pela graça. Eles tinham que falar direto com Deus. Deus falava direto com o povo, os escolhidos. E quando Deus dava uma ordem, ele sabia que era Deus. O coração dele sabia que era o Deus Todo-Poderoso. E quando Deus deu uma ordem para Jonas, ele fez tudo o contrário, tentando se esconder de Deus. E daí veio o que? O sofrimento, que ele não precisava passar. Porque ele sabia que a ordem de Deus tem que obedecer. Da mão do inimigo, Deus ele tira. Mas e da mão do próprio Deus, quem que vai tirar? Quem que vai tirar da mão de Deus? Ninguém tira. E a Bíblia, ela fala que esse propósito de Deus era sobre territórios. Se você olhar aqui, desde Deuteronômio, Josué, Êxodo, Deus ele mostrava para Josué e para Moisés território, terras. Se você se atentar para aquilo que está acontecendo lá em Israel, a briga do povo é por território. Essa guerra que aconteceu alguns dias atrás é por causa de território. Josué ele tinha um propósito também na vida dele. No mesmo propósito que Moisés tinha, Josué também tinha. E Deus ele sabia que Josué, se ele ficasse daquele jeito, cabisbaixo, desanimado, triste, sem fé, era impossível ele levar aquele povo que estava ali atrás, sofrendo, bem dizer, perdido, sem direção, sem uma direção da parte de Deus. Era um povo que estava ali, bem dizer, largado, porque Moisés tinha morrido. Só que Deus ele estava lá se molhando e sabia que ia levantar uma liderança ali de novo, um líder. Deus ele sabia que naquele lugar onde ele estava olhando ali para baixo, tinha um servo dele que estava preparado. Porque a Bíblia diz que fala que Deus não escolhe capacitado, ele capacita quem? Os escolhidos. Então por isso que eu quero chamar a atenção sua. Josué ele estava lá embaixo, desamparado, triste. Ele, o coração dele, ele achava que não tinha capacidade para continuar o propósito que Deus tinha sobre Moisés. Só que quando Deus falou para Josué: Josué, levanta-te, coragem, ser homem, ser corajoso, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Da mesma forma que eu fiz com Moisés, também farei com quem? Contigo. Josué, ele começou a criar um ânimo no coração dele, e Deus falou duas palavras para ele que mudou o pensamento dele. Falou: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite.
Quem sonha muito aqui à noite? Bastante, vamos fazer. Toda noite. Toda noite tem sonhos? Sonhos bons ou sonhos ruins? Sonhos bons. Sonhos bons. Sonhos bons. Quem sonha aqui bastante à noite? Passagens que eu tive envidia da vida com as pessoas que deixaram de fora do reino de Deus. E eles se encontram comigo e falam coisas boas para mim. Amém. Josué, quando ele recebeu essa ordem de Deus para meditar de dia e de noite, Josué ele tinha o entendimento que Moisés, ele via Moisés subindo no monte diariamente, falar com Deus face a face. A Bíblia fala que Jesus, está lá no Novo Testamento, livro de Marcos, né, Mateus, Lucas, João, que Jesus ele ia no templo diariamente, mas também na onde? No monte. Mas espera aí, mas Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Por que ele precisava subir no monte, sendo que era o próprio Deus? Fazia milagre. Ele tinha as condições de mudar qualquer quadro, qualquer situação, porque era o Messias, era o próprio Deus. Porque ele tinha esse costume de subir no monte todos os dias, diariamente, bem dizer, e estar no templo, nas casas, fazendo visita. Porque no monte é onde ele encontrava a fortaleza. Se você prestar atenção nos milagres que Jesus fazia, tem um milagre que fala que ele estava na primeira vigília, que é das 6 às 9 da noite. Estava na segunda vigília, que é das 9 à meia-noite. Terceira vigília, que é da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, que é das 3 às 6 da manhã. E ele desceu o monte. E os discípulos depararam com Jesus andando sobre as águas. Mas espera, por que Jesus, o próprio Messias, ele necessitava estar no monte todos os dias, bem dizer, para se fortalecer? Porque ele sabia que lá embaixo seria uma guerra espiritual, como a irmã Leda ministrou aqui. Ele sabia que lá embaixo ia ter os discípulos, que um tinha personalidade diferente do outro. Ele sabia que cuidar de vidas, de pessoas, ele tinha que estar preparado com o seu coração, porque ele encontrar pessoas lá embaixo que não iam acreditar nele, que ia defamar o nome dele, que ia perseguir ele, que ia jogar pedra nele, que ia atentar para a vida dele. Então ele necessitava estar no monte, se fortalecendo na palavra. E a palavra diz que Josué recebeu uma ordem para meditar de dia e de noite. Sabia quando você está conectado com Deus, até os seus sonhos, Deus ele começa a mudar? Quando você está conectado com Deus de dia e de noite, até os teus sonhos Deus começa a mudar. Deus ele começa a trazer revelação nos sonhos. Deus começa a impulsionar você a acordar de madrugada, a meditar na mensagem, na palavra. Deus começa a impulsionar o teu autoestima na palavra, para você sonhar com sonhos de revelações para a tua vida, para pessoas que você precisa passar. E você começa a meditar na palavra de dia e de noite. Começa a ficar 24 horas conectado com Deus. Porque Josué estava com o pensamento ruim naquele momento. O pensamento de Josué era de morte, desespero, de medo, como o pastor Leonardo disse que vai trazer uma conferência. O pensamento de Josué naquele momento era de medo. Ele estava atemorizado com a morte de Moisés. E quando o Deus Todo-Poderoso injetou no coração de Josué o ânimo, a coragem, começou a mudar a face de Josué. Josué começou a enxergar em sua vida, em si mesmo, que o mesmo propósito que Moisés tinha, ele também tinha. Que o mesmo milagre que Deus fazia com Moisés, também ia fazer com ele. Que o medo que estava atemorizando Josué naquele momento, com a morte do seu servo Moisés, não poderia mais fazer parte da sua vida. E quando a Raquel colocou aquele discípulo que está em Josué, eu até passei errado no começo, falei que era capítulo 1, versículo 25, mas é o contrário.
Está no capítulo 24, perdão, versículo 15. Quem pode ler esse versículo para mim? Quando a irmã Raquel passou no banner do culto de hoje, eu comecei a meditar nessa palavra a semana inteira. Quem poderia ler esse versículo? João, vamos ler? Capítulo 24 de Josué, versículo 15. Quer ler, pastor? Pode ler para toda a igreja, fazendo favor. Presta atenção nessa passagem. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirás. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Obrigado, pastor. Josué, ele tomou uma decisão na sua vida. Uma decisão que mudou a sorte e o cativeiro de Josué. Josué, ele foi testemunho de Moisés, tudo aquilo que Deus fazia também na vida de Moisés, e a ingratidão daquele povo com o Deus de Moisés. Josué, ele sentiu na pele, porque ele gostava muito de Moisés, que ele aprendeu muito com Moisés, mas no início ele esqueceu de recorrer a Deus, buscar Deus, mas ele viu a ingratidão daquele povo com o Deus de Moisés, porque era pessoas, famílias, irmã, que buscavam outros deuses. Pensa bem, aquela multidão de povo, o exército de povo, de famílias, crianças, adultos, senhoras, senhores, mas milhares de pessoas, vendo com os próprios olhos, não é da fé não, os olhos naturais mesmo, o milagre através de Moisés, e ter coragem, pastora Viviane, de buscar um Deus de mentira, um Deus de barro, um Deus de pedra. O milagre que Deus fazia e faz e vai continuar fazendo, de guardar aquele povo no deserto, proteger. A palavra de Deus diz que nem as sandálias dos vossos pés foram gastas. Ao cuidado que Deus tinha com aquele povo, de proteger eles do sol, com a nuvem, de trazer o alimento quentinho, missionário, todos os dias. E mesmo assim, igreja, eles recorriam e faziam adoração a outros deuses. O que eu mais gosto de pregar é a palavra de Deus. Pregar o amor de Deus. De pregar a grandeza do amor de Deus que transforma qualquer situação. Mas o que Deus está tocando muito na minha vida esses dias, de pessoas que estão alicerçadas, escravizadas em deuses estranhos. Essa semana passada fui fazer uma visita na casa de um familiar, amigo do Abraão, e quando saí de lá eu falei: Abraão, tem algo que Deus mostrou para mim naquela casa. E essa semana aconteceu mais uma vez comigo, Abraão. E daí eu falei para aquela família, eu falei: enquanto a senhora tiver com essa estátua dentro da sua casa, guardado aí dentro, Deus não vai operar o milagre no seu marido nem na sua casa. Enquanto você estiver adorando esse Deus de mentira, de barro, que está guardado dentro do teu quarto, Deus não vai operar milagre na tua vida. Eu poderia passar a mão na cabeça dela, quando ela quiser se libertar, ela se liberta. Eu falei: como você quer buscar um recurso no Deus tão grande, e dobrando o joelho no Deus de mentira, de barro, de pedra? Como você quer um recurso no Deus tão grande,
depositando a confiança nesse Deus que está guardado dentro da tua casa. Então, minha irmã, ou você quebra, enterra, joga no rio. A irmã ficou quieta, não falou nada. Josué, ele viu a ingratidão daquele povo. Milagre, prodígios, sinais que Moisés fazia. E aquele povo era ingrato a Moisés e a Deus. Mas quando Moisés tomou uma decisão e falou: eu e minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu contei uma vez testemunho, foi lá no Gaivota uma vez, da minha mãe, que foi uma luta espiritual, assim, até física mesmo, para fazer minha mãe se libertar de imagens. Que ela ficou um bom tempo com algumas imagens guardadas, né, dentro do guarda-roupa, em caixinhas, e ela confiava muito naquelas imagens. Ela acordava às vezes em casa, olhava naquela imagem bem em cima de casa, fazia o sinal da cruz. Ela tinha o costume dela, foi criada nessa religião. E para mim, evangelizar minha própria mãe deu trabalho, porque foi uma luta espiritual, para saber conversar, para saber orar, para saber falar. E quando ela recebeu a libertação, eu falei para ela: mãe, o Deus da minha vida, o Deus que libertou teu filho da bebida, das drogas, é muito maior do que essa imagem. Por que a senhora tem essa imagem guardada? Não vai fazer nada para a senhora. Essa imagem não tem poder nenhum para poder mudar a situação da senhora, para ajudar as filhas da senhora, que a senhora tanto ora por ela. Não vai fazer nada essa imagem, quem pode fazer é Deus. E daí eu fui conversando, tratando o coração dela, e ela foi se libertando. Chegou um momento que dispensei todas, joguei todas fora no rio. Entreguei a vida da minha mãe para o Senhor. Pouco tempo dela falecer. Pouco tempo. Fui explicando para ela. Por que eu falo isso? Porque Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher graciosa. É uma mulher muito importante que teve na terra. Eu tenho a convicção, a certeza que ela está sentada com Jesus. Foi salva. Só que quando Jesus, ele estava ministrando, está lá em Marcos capítulo 3, para aquele povo, ele entendia que o compromisso dele era com o povo. A Bíblia diz que mandaram chamar Jesus, né? Foi alguns discípulos chamar Jesus, e avisou, falou para ela assim: sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora, estão te chamando. Ele não se preocupou em atender sua mãe, porque ele falou para o povo: o meu compromisso é com o povo. Todo aquele que faz a vontade de Deus é minha família. Josué, ele tomou uma decisão naquele momento, porque ele sabia a ingratidão daquele povo, que era com Moisés. E ele tomou uma certeza no coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada dessa terra vai tirar o compromisso meu com o meu Deus. Não vai ser a riqueza que entrar no meu caminho. Não vai ser a minha família que vai tirar meu compromisso com Deus. Não vai ser os afazeres do compromisso do dia a dia que vai tirar a minha paz com o Senhor Jesus. Não vai ser aquilo que eu recebo de Deus que vai atrapalhar o meu compromisso com a palavra de Deus. Ainda que Deus manda maná para mim todos os dias, ainda que Deus manda abrir o mar vermelho, ainda que Deus manda sair água da rocha, eu não vou se alicerçar no milagre. Eu não vou fazer com que o milagre que entrar na minha vida vai atrapalhar o compromisso com a palavra de Deus. Porque quem tem que ser glorificado é Deus, é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Então ele tomou uma decisão: eu e minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Nada vai impedir eu e minha casa de servir ao Senhor. Deus, ele mudou a sorte de Josué. E se você ler aqui adiante, os únicos que alcançaram a terra prometida foi Josué e quem? Caleb. Porque todo aquele povo olhava para aquela terra e via gigantes, pessoas grandes, que eram homens grandes. A Bíblia não fala, mas se você estudar, você vai ver que eram homens de quase 2,20 metros, 2,30 metros, era gigante, homens fortes. Quase aquele gigante que queria derrubar Davi, né, Golias, eram homens grandes. Então todos aqueles que estavam caminhando com Moisés, estavam na frente, ficaram com medo. E só quem conseguiu vencer, alcançar, Guilherme, a terra prometida, que manda leite e mel, foi Josué e Caleb.
Mas por que ele conseguiu alcançar aquele lugar que Deus tinha prometido para ele? Porque ele guardou nesse início, Josué, quando ele estava cabisbaixo, depositando a confiança no homem, em pessoas, talvez em condições financeiras. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar meu sonho. Eu só vou ser feliz no caminho de Deus quando eu alcançar meu propósito. Eu só vou ser feliz com o Senhor quando tiver tudo certo aqui embaixo. Daí eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu pensar assim, eu vou ficar bom tempo, às vezes, da minha vida, cabisbaixo e desanimado. Porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, se prepare para o dia mau. Porque o dia mau pode ser, às vezes, constante. Às vezes Deus está nos preparando, capacitando. E às vezes o dia mau, se você não estiver alicerçado no Deus de Israel, na palavra de Deus, você não vai conseguir vencer, meu querido. Você vai lutar e não vai vencer. Mas quando você deposita sua confiança em Deus, Deus ele fala para você: levanta-te, levanta, minha filha, meu filho. Ser forte, ser corajoso. Porque da mesma forma que fui com Moisés, meu filho, serei contigo. Serei na tua vida, serei na tua casa, serei na tua família, serei contigo. As mesmas coisas que eu fiz com Moisés, farei contigo. Que diferença faz o meu servo Moisés com você? Que diferença faz meu servo Moisés com o Senhor? Que diferença faz meu servo Moisés com a minha igreja? Nenhuma. Porque nós também temos o propósito de Deus. O mesmo propósito que Moisés tinha, eu tenho, a pastora Karina tem, o pastor Leonardo, o irmão Reinaldo, a esposa, a família, o irmão Márcio, que mora aqui. Todos nós temos esse propósito de Deus. Aleluia. Todos nós. O mesmo propósito que Moisés teve, você também tem. Para cuidar de quem? Da família. Moisés está passando tudo aquilo lá, irmão, para cuidar de um povo, de uma família. E talvez a mesma ingratidão que Moisés passou, você já passou na tua vida, com familiares. Pessoas que se levantou com você, pessoas que foram ingratas com você, pessoas que olharam para você e falaram: você não é de Deus, eu não vejo Deus na tua vida. Você está só de fachada, só de aparência. A mesma situação que Moisés passou, você também passa. Às vezes no seu trabalho, na tua casa, às vezes na igreja. Mas o mesmo propósito que Moisés teve e alcançou, mesmo ele não pisando na terra prometida, mas Deus levantou ele lá no monte Moriá, colocou os seus olhos, porque tudo que Deus promete, ele cumpre, Abraão. Os seus olhos vão ver a promessa de Deus. Aleluia. Os seus olhos vão ver aquilo que Deus preparou para você. Os seus olhos vão ver. O pastor meditou essa mensagem hoje. Deus colocou Moisés naquele monte e falou: meu filho, olha para todos os lados, dá um giro de 360 graus, 130 graus, 360, você dá um giro e você vai ver tudo aquilo que eu prometi para você. Os seus olhos vão contemplar. Você não vai pisar, você vai partir, mas os teus olhos vão contemplar toda a terra, Judá, todo lado sul, norte, vai contemplar a promessa que eu fiz para você. Ele não pisou, mas Deus fez ele enxergar e cumprir a palavra que Deus tinha para ele. E quando Josué se levantou, tomou posse daquilo que ele tinha, a Bíblia diz que Josué foi um dos mais valentes de Deus. Foi um dos escolhidos mais valentes que Deus levantou no Antigo Testamento, foi Josué. Não teve medo, não desesperou, mas a coragem alcançou o coração de Josué e ele permaneceu fiel ao Deus de Israel. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu passo para você essa noite, para você ser forte, corajoso. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez está passando uma luta, seja ela física, espiritual, financeira. Mas Deus, Ele está essa noite aqui falando para mim e para você: seja forte, corajoso, corajosa. Porque da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Da mesma forma que fui com o meu servo Josué, serei contigo, igreja. Mas que essa noite você venha pegar no coração a coragem. Que você venha sair daqui determinado essa noite. Que essa coragem que Josué recebeu,
você também venha receber. Eu andei algumas fases da minha vida com medo, preocupado. Hoje, essa madrugada, eu vou completar 49 anos de idade. Eu andei algumas fases com Jesus, caminhando com Jesus com medo. Às vezes vinha dor no estômago, achava que era doença. Às vezes as portas fechavam, achava que ia ficar na miséria. Às vezes as pessoas se levantavam comigo, achavam que eu ia sair da presença de Deus. Às vezes familiares se levantavam contra mim, eu queria desesperar, queria fazer algo, andava com medo. Mas alguns anos para cá, Deus ele tem me dado uma coragem tão grande, uma coragem de encarar a vida e não ter desespero mais. Uma coragem de encarar qualquer situação e passar glorificando e exaltando a Deus. Deus tem derramado coragem em mim. Deus ele tem derramado essa coragem tão grande no meu coração que nada mais me apavora. Nada mais me traz medo. Nada. Porque eu confio nesse Deus Todo-Poderoso. Eu acredito nesse Deus da Bíblia que fez os céus e a terra. Eu sei que Ele é capaz de mudar qualquer situação. Eu sei que Ele pode mudar qualquer adversidade. Eu sei que não tem nada impossível para esse Deus. Então eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você abra o teu coração essa noite e venha receber de Deus coragem. Coragem, não venha ter medo. Que você venha enfrentar qualquer situação da tua vida, mas com coragem, com ânimo, acreditando, confiando nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que essa noite Ele vai derramar sobre a tua vida a presença dEle. Então abre o teu coração essa noite para que Ele venha se manifestar na tua vida, para que Ele venha tirar você dessa fase de medo, essa fase que você está ansioso, ansiosa, essa fase que às vezes você não dorme mais direito, se preocupa. Deus ele vai manifestar na tua vida essa noite a coragem, a certeza, para mudar essa história, mudar esse quadro, e você seguir em frente, caminhando com o Todo-Poderoso, para que você venha seguir em frente, glorificando, exaltando o Todo-Poderoso, para que você venha glorificar em qualquer tempo, para que você não venha ter fases ruins na tua vida, para que mesmo que a tempestade bater na tua casa, você venha se exaltar o nome de Deus, venha glorificar o nome de Deus. Se a tempestade vir sobre você, você não venha ter medo, mas sim coragem essa noite. Coragem. Porque Deus vai manifestar sobre a tua vida a presença dEle. Mais e mais. Glória a Deus. Deus está me mostrando que tem pessoas aqui que estão com medo. Tem pessoas aqui que não confiam ainda, não acreditam na grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Está se alicerçando em homens, em pessoas. Está achando que as autoridades, que pessoas podem mudar a sua história. Que pessoas, o único que vai mudar a tua história é o Deus Todo-Poderoso. O único que vai trazer paz na tua vida é o Deus Todo-Poderoso. O único que vai levantar a tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele quer que você acredita nele, confia nele de todo o seu coração. Que você venha cumprir o primeiro mandamento, que é amar ele de todo o coração, todo entendimento, toda a tua alma. Que você venha aprender a amar ele de coração, de toda a sua força. Que você venha glorificar ele todos os dias na tua vida, independente da situação que você passa, das crises que você passa, mas que você venha glorificar, exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Glória. Aleluia, Deus.